Fiel. Fiel, eu não aguento não, Fiel. Eu não aguento não, porra. Esse coração aqui não aguenta não, caralho. E ó, vamos começar o ano com um novo técnico, hein? Independente. Pode vir Vasco, pode vir Fluminense. Independente. 2026 tem que começar com um novo técnico e tem que vender Yuri Alberto. É a minha opinião. E a sua? Use o espaço de comentário para dar sua opinião. Representa com like, Fiel. E se você aguentou o coração, é porque você tá aqui. Então, representa e vai, Corinthians, caralho! Representa, Fiel! Claro, vitória e o Corinthians avançando então na Copa do Brasil. Depois de perder no tempo normal para o Cruzeiro por 2-1, o Corinthians perdia por 2-0, consegue empatar a partida, não é? 2-1, a disputa vai para os pênaltis, o Gabigol tem a chance de matar o confronto e fazer o pênalti decisivo a favor do Cruzeiro. O Hugo pega, depois o Hugo pega novamente a cobrança do Gabigol, do Gabigol, e depois ele pega a cobrança do Wallace, exato, do Wallace. E aí o Breno Bidon vai lá e faz o gol decisivo e assim classifica o Corinthians para a decisão. Foi do jeito que a Fiel gosta, Zé? Eu tô acompanhando porque a minha filha é corintiana roxa, né? Então ela fez alguns comentários ao longo das batidas de pênalti, uns comentários bem corintianos mesmo, né? Mas assim, o primeiro tempo foi todinho do Cruzeiro, né? O Corinthians entrou no sistema num 4-4-2, o Cruzeiro trouxe o Mateuzinho, né? Matheus Pereira para jogar entre os zagueiros, e aí ele criava superioridade numérica, tanto na fase de construção, né? Porque ele saía jogando e se aproximava também no meio campo. O Matheus Pereira deitou e rolou nas costas do Maicon. O Maicon não conseguia se posicionar, não conseguia acertar o posicionamento para marcá-lo, então o Matheus fazia essa bola chegar nos atacantes o tempo todo, e aí tá o gol, né, do Cruzeiro. Mas antes desse gol, o Hugo tinha feito duas grandes defesas, já praticamente uma bicicleta do Matheus Pereira e uma outra e um chute também do Caio Jorge. O Cruzeiro foi muito superior ao Corinthians no primeiro tempo. O Arroio que tinha entrado há pouco tempo. Né? Entrou no lugar do Sinisterra, né? Aí no segundo tempo o Dorival muda a forma de jogar, coloca o Ranieri, tira o Carrijo e o Martinez, que tá louco. O Dorival é muito fraco, muito já fraco. Provocando já situações já para ser expulso. Aí ele coloca o Ranieri centralizado, põe o Losango, né? Põe o Bidon, aí o segundo gol do Cruzeiro no contra-ataque. Ele coloca o Bidon pelo lado direito, o Maicon pelo lado esquerdo, o Garro centralizado, e o Garro tira essa sobra, né? O Garro passa a marcar o Mateuzinho. O Cruzeiro tem dificuldades. Essa foi a única bola praticamente no segundo tempo que o Cruzeiro conseguiu jogar e fez o gol bem no comecinho, né, bem no comecinho. O Corinthians a resposta vem, então, aí a resposta vem na sequência. Depois vem o gol do Bidu, mas no segundo tempo o Corinthians foi superior. Eu acho que o Cruzeiro teve a possibilidade de matar o jogo no primeiro tempo, não fez. E aí, com as mudanças técnicas e táticas, né, do Dorival, o Corinthians voltou no jogo e conseguiu a classificação nos pênaltis. Um herói de novo, né? Hugo Souza. Aí eu acho que o Cássio falhou, né? O Cássio chega, mas não consegue tem socar, a força, né, necessária para tirar essa bola. Aí o Corinthians empata, o time do Cruzeiro vai lá para trás. O Leonardo Jardim não fez nada na partida, nada. A impressão que eu tive é que ele preparou o jogo de uma maneira apenas. Uma maneira só, porque o Corinthians, no segundo tempo, com a mudança tática, o Corinthians praticamente controlou o jogo. E ele não fez nada, ele ficou assistindo o time dele tendo dificuldades, ele não substituiu ninguém, não fez nenhuma mudança, fez as mudanças praticamente no final do jogo para os jogadores baterem os pênaltis, né? E dos três que entraram, um acertou e dois erraram. Exato, ainda tem essa história. O Wanderson acertou. O Wanderson bateu muito bem, né? O Gabigol mas depois errou e o Wallace errou também, né? Hein, Pascoal? Para mim, a figura que eu tenho do jogo é que, primeiro, o jogo foi emocionante na etapa complementar. O primeiro tempo foi meio que burocrático o tempo todo, o Cruzeiro parando na defesa do Corinthians, sentando, insistindo, mas quando passava tinha o goleiro para fazer as defesas, grande atuação do goleiro do Corinthians. No segundo tempo, o Corinthians consegue duas bolas na trave, né? Uma bola no travessão, outra no poste direito. Consegue implementar um jogo mais veloz. O Galo tá fazendo o quê no banco de reservas? É só uma pergunta. Ele não tá bem, né, Pascoal? Mas é aquele negócio, jogador bom bota desde o começo. Porque ele pode resolver o jogo para você. Mas no jogo lá em Minas não foi graças à formação com o Bidon, com o Carrijo, que deu certo? Mas a formação do Corinthians hoje, o posicionamento tático foi diferente. O Corinthians jogou com dois volantes. O Maicon voltou para jogar com o Martinez.
para deixar os dois homens para a saída de bola pelo lado do campo. O Bidon por um lado e o Carrijo por outro. E o time do Cruzeiro, como disse o Zé, ganhou o meio campo. Sim. O Mateuzinho tomou conta do meio campo para o time do Cruzeiro. E aí todo mundo jogou. A gente fica com a expectativa, né, de que o Corinthians pudesse entrar no jogo na etapa complementar, e as alterações deram resultado para o segundo tempo, né? A pressão, a força, a marcação, a determinação, tudo isso valeu, né? Esse pênalti do Gabigol eu tenho uma dificuldade de entender, cara. Eu juro pra vocês que eu tenho dificuldade de entender no momento de decisão, no momento para levar o time para uma decisão de Copa do Brasil, bater um pênalti desse jeito. Quando o Wallace correu pra bola, o Zé Elias falou aqui do meu lado, ele vai perder. Ele vai perder e ele perdeu. Sem confiança, né? Hã? Jogador sem confiança. O Wallace não tá bem. Desde que voltou pro país, não conseguiu jogar bem no Cruzeiro. E como eu digo sempre, eu nunca duvido do Corinthians. O Corinthians sempre tem uma carta na manga para apresentar em jogo de matemática. Hoje a tática do Corinthians foi a mesma tática que o Dorival Júnior implementou na final do Campeonato Paulista. É que na final do Campeonato Paulista o Veiga perdeu o pênalti. Foi. Ou o goleiro Hugo pegou o pênalti. É verdade. Mas o posicionamento foi o mesmo posicionamento. A forma de jogar foi a mesma. E hoje foi com emoção até o fim e a garantia, como você falou no intervalo, já temos um vilão Já tem. e um herói. Não tem? Tá muito claro quem exerce cada papel aí Deixa eu falar uma coisinha. nessa decisão? Antes do jogo começar, eu estava conversando com o Bubu, vendo o jogo, ele falou, vai dar empate e vai decidir nos pênaltis. O Bubu falou? Falou. O mundo estava torcendo para os pênaltis. Pode ser, o corintiano e o cruzeirense será que estavam torcendo? Eu não sei, mas o duelo Hugo contra Cássio, dois especialistas. O Hugo pode, talvez até vá mesmo para a Copa do Mundo, por ser um especialista em pegar pênaltis, e ele tem mais um cartão ali de visita para mostrar pro Ancelotti, né? Eu acho que é um jogo para ele emblemático, porque ele vence nos pênaltis o goleiro que é o goleiro mais importante da história do Corinthians. O Cássio continua sendo o cara que foi decisivo na conquista da Libertadores. Ninguém esquece no Pacaembu a defesa que ele fez contra o Diego Souza. Foi o melhor do Corinthians contra o Chelsea no Mundial em 2012. Então ninguém vai apagar a história gloriosa, maravilhosa do Cássio. Só que na disputa de pênaltis, o Hugo ganhou por 2-1. No tempo normal, o Hugo não teve culpa para mim em nenhum dos dois gols do Cruzeiro. Como o Zé falou, o Cássio não foi bem no lance do gol que ele acaba sofrendo ali, que resulta nos pênaltis, né? Então, o Cássio, que visivelmente estava mais magro, e depois né? até tem um momento, uma sequência ali de defesa e de até uma insegurança do Cássio. Numa bola no Memphis, em uma que ele sai jogando errado, a bola embaixo que ele consegue espalmar, mas aquela bola veio cheia de efeito. Né? Foi. Ali mas depois ele também sai jogando errado e isso gera sai um gol, ele faz a defesa. Isso, exato. E o Cássio é uma figura... Primeiro assim, eu me identifico muito com o Cássio, ele tem um filho autista, assim como eu, ele abraçou muito essa causa, um cara que está lutando muito por isso. E ele está visivelmente mais magro, chamou atenção, todo mundo falava sobre isso, o que o Cássio está fazendo. Muitas vezes o Cássio tinha problema no começo da temporada no Corinthians, que ele estava um pouco mais pesado, né? Até ele adquirir a melhor forma, e ele está quase tão fininho quanto o Hugo, né? Só que no tempo normal e na disputa de pênaltis, o Hugo venceu esse duelo, que era o grande chamariz para muita gente que estava imaginando. Mas e aí, o Bubu tem um herói e um vilão? O grande herói é o Hugo, né? Ele sai ali depois, inclusive, meio como o Neto, vai deslizando de joelho para a torcida, né? Porque ele tem noção do passo que ele deu. Para mim, esse jogo, né? O confronto foi equilibrado, mas assim, o Cruzeiro tem mais time, é um time mais técnico. O Cruzeiro tem mais condições, tem mais opções. Olha o pênalti aí, Bubu. O pênalti final, né? O do Bidon, acabou ali. O Cruzeiro é um time mais técnico, é um time mais vistoso. Não é à toa que o Campeonato Brasileiro ele ficou numa posição alta e o Corinthians ali numa posição baixa. Mas o Corinthians tem outras armas, outros argumentos, que no caso, fator Itaquera, a torcida não desistiu junto do time, na hora a bola parada, que recolocou o Corinthians no jogo. Por mais que as modificações do Dorival tenham dado certo, o Corinthians melhorou no segundo tempo, o 2-1 sai num lance de bola parada, né? O André Ramalho acaba ganhando aquela bola na segunda trave, Sim. O Garro vai bem na bola parada, é uma especialidade dele. E o Corinthians quase empata o jogo no tempo normal 2-2 também numa outra bola, que há um duelo aéreo vencido numa trave e a bola vem pro meio. O Bidu mete uma bicicleta ali na trave e tal, foi o melhor momento do Corinthians no jogo.
E com muita... Ó o Gabigol ali, ó. É o Gabigol? Não, o Matheus Pereira. O Matheus Pereira, é. E o Gabigol é o vilão? Gabigol é o vilão. Gabigol, eu citei aqui Flamengo e Corinthians, naquela final da Copa do Brasil no Maracanã, que ele é decisivo nos pênaltis. Ele faz o dele, levanta a torcida do Flamengo. Sim. E o Flamengo consegue uma virada ali, né? O Fagner teve a chance de dar o título pro Corinthians, desperdiçou a chance. E dessa vez, o Gabigol, assim como outros jogadores do Cruzeiro, entraram no final só para bater pênalti. É uma especialidade do Gabigol. Hoje ele não tá com a mesma condição física. Eu fiquei com muita vontade de Cássio no Corinthians. Não faz tanto Deu saudade demais de Cássio no Corinthians. E ele é o 5º batedor do Cruzeiro, né? O cara para fechar a série. Isso. Pela experiência, qualidade dele. E ele, de fato, não tomou a melhor decisão. Ele esperou. É um duelo psicológico, né? Ele contra o goleiro, né? Ele fica esperando o goleiro dar um sinal para ele tirar para outro lado. Isso não aconteceu. E o Hugo acabou fazendo uma defesa até com facilidade. Uhum. Depois a sequência dos pênaltis, né? E o Corinthians se classificou. Então o Gabigol talvez tenha feito seu último jogo pelo Cruzeiro. Dizem que ele pode voltar para o Santos e tal. O Leonardo Jardim também pode ter feito o último jogo dele. Ele está dando sinais de que pode sair, questão familiar, ou mudar de função. Parece que ele está meio cansado também de ser técnico. E o Corinthians tem a chance de ganhar o seu 4º título da Copa do Brasil. E para mim já é o melhor paulista da temporada. Já é? Tendo ou não o título? Tem uma discussão boa sobre o Mirassol, porque o Mirassol conseguiu muito mais do que ele imaginava. Para quem apostava que o Mirassol ia cair no Brasileiro e ele vai para a Libertadores, o time paulista... Deixa eu entender uma coisa, eu gostaria de entender. Sim. Às vezes eu tenho dificuldade de entendimento, mas eu respeito a linha de raciocínio. O Palmeiras foi vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores, não serve para nada. Serve para, por exemplo... Serviu para nada. Vice da Libertadores dá um bom dinheiro e leva para a Libertadores, vice do brasileiro. É que nós menosprezamos o vice. O futebol brasileiro menospreza o vice. Então, o Corinthians, na pior das hipóteses, ele é vice da Copa do Brasil. Não, vice da Copa do Brasil. Na pior das hipóteses, ele é vice. Sim. Ele tem um título paulista, impediu um tetracampeonato que seria inédito do maior rival. Classificou na Copa do Brasil contra o Palmeiras para ir para a semifinal. Eliminou o Palmeiras, o arquirrival da Copa do Brasil, tá na final, pode ser tetra. E é um time com todos os problemas que o Corinthians... Mas ele não precisa vencer a Copa do Brasil para ter esse ano melhor? Eu acho que já não, porque... Acho que não? O São Paulo não teve nenhum título nesse ano, o Santos não teve nenhum, lutou até a última rodada contra o rebaixamento, o Palmeiras, o grande rival, não teve nenhum, gastando 800 milhões em reforços. 837 milhões... O Palmeiras gastou e não ganhou nada. Sim, mas ele não gastou só para esse ano. O Corinthians, com impeachment de presidente... Mas ele não gastou, mas não acabou? Não acabou? Mas é difícil, ó. Corinthians e Palmeiras são sempre ligados na discussão. Não, eu acho... Mas qual é o torcedor que termina o ano mais feliz? O corintiano ou o palmeirense? Vai depender da final da Copa do Brasil. Na minha opinião, depende. Eu acho que no cômputo geral nesse ano, o corintiano... Eu vou tentar resumir. Se o Corinthians levantar a taça, não tem a menor dúvida. O palmeirense pode gozar do corintiano esse ano? Vou tentar resumir o que o... Vou tentar resumir o que o Bubu está dizendo. O Bubu está dizendo o seguinte: se acabar vice-campeão da Copa do Brasil e tal, ganhei o Paulista em cima do Palmeiras. Mas isso já mostra que o ano é melhor? Não, eu não acho. Eu acho sim, acho que o Campeonato Paulista é um campeonato importante. O contexto como foi, né, a forma como o Corinthians conquistou em cima do Palmeiras, aí tem que levar em consideração tudo que o Bubu está dizendo sobre contratações, tempo de trabalho do Abel, jogadores, elenco, isso você tem que levar em consideração, isso não pode ser desprezado de maneira alguma. E logo em seguida a desclassificação para a Copa do Brasil. Né, para o Corinthians também, da forma como foi, da mobilização que o Palmeiras teve, os xingamentos que foram direcionados ao Abel muito por conta do rival. Sim, não é porque perdeu a eliminação, poderia perder para qualquer um, mas perdeu para o Corinthians. Por isso os xingamentos, por isso tudo aquilo que aconteceu. Claro. Né? Além da questão política, tem esse peso, claro. Que tem Mancha e tem a Leila, né? A gente sabe disso. Mas tem um lado do arquirrival. Não tem, eu falo assim, o Palmeirense... Da mesma maneira que o título paulista para o Corinthians teve um peso ainda maior por interromper a sequência do Palmeiras, por ser um título na casa do Corinthians. É que para mim, os vices do Palmeiras, valorosos, ser vice-campeão tem o seu mérito, são muito doídos. São. Ele é vice do Paulista, para o maior rival, perdendo a chance de ser tetracampeão genuíno, coisa que ele nunca conseguiu na história. Agora o Palmeiras vai ganhar mais 4 seguidos para tentar a chance que ele perdeu esse ano. Ele é vice do Flamengo no Brasileiro, sim, sendo que há poucas rodadas o Flamengo tinha uma desvantagem de 3 pontos e menos vitórias.
O Palmeiras fez água nas últimas rodadas. Sim. O título esteve em algum momento encaminhado no colo do Palmeiras. Ele podia descartar uma rodada. E ele acabou fazendo, em uma sequência de 15 pontos, só 2. O título escapou Marca aí da no seu mão dele. caderninho. Santos, Vitória e Fluminense. Foram os jogos que eliminaram o Palmeiras. E depois ele abriu mão do campeonato e mostrou o time que ia jogar. não. E aí tudo perde bem. a Libertadores, que pra mim é o segundo maior jogo entre clubes brasileiros da história. Pra mim, o maior jogo entre clubes brasileiros da história é Corinthians e Vasco em 2000, porque valia um Mundial, o primeiro Mundial organizado pela FIFA, eram 2 esquadrões aqui, o contexto histórico daquilo era muito pesado, valia um título mundial. E a final da Taça Brasil de 62 entre Santos e Botafogo, os 2 times que ganharam a Copa do Mundo para a seleção, você não tá contando. Não, tá bem abaixo Não, disso. Tá Santos bem e Botafogo, logo A depois base da da Copa seleção. 62, é menor do que Corinthians e Vasco. Taça Brasil e Mundial. O Mundial tá muito acima. O primeiro Mundial organizado tá muito acima. Eu tô falando dos 2 times que dividiam a atenção, dividiam a seleção. As finais... Era o Santos do Pelé contra o Botafogo do Garrincha. Não. Esse jogo é menor do que Vasco e Corinthians. Uma Taça Brasil, sim. Tá Se fosse um Santos e Botafogo naquela época decidindo um Mundial, era um outro cenário. As finais brasileiras de Libertadores são maiores pra mim. Como Maior foi a do que desse ano. Santos e Botafogo? Então, pra mim, o segundo maior jogo da história entre clubes brasileiros aconteceu esse ano, Palmeiras e Flamengo, e o Palmeiras perdeu. O Palmeiras perdeu com isso a vaga na Copa Intercontinental. Sim. Eu acho que o Flamengo tem grande chance de ganhar. Perdeu a vaga automática na Copa do Mundo de 2029. Põe o dinheiro aí já vai dar uns 70 milhões de tudo dólares. bem, Não, tudo bem. calma que não é pra peraí. classificar ainda. Você tá fazendo essa ainda conta dá, toda. mas eu tô falando assim, o quanto que valia o jogo Palmeiras Tá. e Flamengo. Você Não, vem que aqui tudo a gente bem. tem falado do Corinthians, Tudo a bem. minha tese é essa. Então vamos voltar pro Corinthians. Então rodou, eu só queria saber, a Não, final foi Corinthians e Corinthians pra Cruzeiro. explicar A porque semifinal eu foi acho que Corinthians o ano Cruzeiro. do Corinthians Mas é melhor. o seguinte, você tá que fazendo as não- contas não- até Não financeiras. dá pra falar se não Então tem vamos o pensar Palmeiras o no seguinte, negócio, entendeu? então pensando só no Corinthians, o quanto de dinheiro o Corinthians perdeu quando ele é eliminado na pré-Libertadores Libertadores. e passa vergonha na Sula Sul-Americana. também. Então assim, eu não tenho a menor dúvida que se Na o Copa do Corinthians... Brasil ganhando vai ganhar quanto? Mais menos do que isso. Se A o Copa do Brasil Corinthians... é uma bala. É muito dinheiro, mas se o Corinthians ganhar a 77. Copa do Brasil, aí eu não tenho a menor dúvida. 77 milhões é o valor final, né? Mas Claro. o dinheiro que já vem sendo arrecadado... Dá pra pagar o 13º aí da turma toda, hein? Ó, preste atenção que eu vou falar, hein? Preste atenção para depois não vir falar besteira nos comentários. Perder pro Cruzeiro em Itaquera é normal. É normal, porque durante o ano todo o Cruzeiro teve melhor campanha fora de casa. Entendeu o que eu falei? Vou escrever. Qualquer time, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Internacional, Grêmio, qualquer time perder pro Cruzeiro dentro de casa era normal, pois eles tiveram a melhor campanha fora de casa. Dito isso, manda Dorival Júnior embora, porque isso aí não é jogo de perder não, parceiro. Isso é um mata-mata. A gente fez o jogo fora de casa, fez o resultado fora de casa, ganhamos no Mineirão. Quando ninguém acreditava, o Corinthians foi lá e fez um jogo sensacional, digno de Corinthians. E quando foi hoje, Dorival fez o que fez. E o Roberto, pelo amor de Deus, antigamente eu falava 20 milhões é pouco. Hoje, 10 milhões é muito. Vende logo. Vende logo. Dá sua opinião, fiel. Tamo na final. Tamo na final e vai Corinthians. E ó, eu prefiro que venha o Fluminense, hein? Venha o Fluminense, porque o Vasco é uma surpresa. O Vasco ninguém pode esperar nada. Eles perdem de 6-0 e ganham de 6-0, parceiro. É uma loucura, é uma roleta. Entendeu? Então que venha o Fluminense, pelo menos o Fluminense é freguês. Representa, fiel. E vai, Corinthians!